Shalom, graça e paz. Estamos novamente aqui na nossa live da semana. Já fizemos uma sobre meditação, como a gente vai controlar a ansiedade através da meditação e não só isso, né? Terça-feira, na nossa última live, nós trouxemos esse assunto e muita gente pôde participar, pôde entender que o fato da gente acalmar a nossa mente, da gente construir uma paz interior faz parte dos processos de Deus na nossa vida, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa mente, de cuidar do nosso espírito. Então, essa live ela tem o objetivo de ajudar vocês no autoconhecimento, de ajudar você como você precisa, nos momentos em que você está acelerado, sem direção na vida, angustiados, porque nós passamos por muitas angústias, passamos por muitos desafios na vida. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desafios financeiros, muita gente enfrentando também desemprego, e tudo isso aquece a mente, tudo isso da irritabilidade, da raiva, da medo, da ansiedade e muita. Então, a gente não pode, a gente não quer trazer aqui um entendimento de que a gente vive fora desse planeta e existe uma forma mágica de você viver longe dos problemas. Isso não existe. Quando a gente sai do mundo, né, sai da infância, atravessa a adolescência e entra no mundo adulto, a gente já começa a entender que a vida nós vamos ter frustrações, na vida nós vamos ter angústias, na vida nós vamos passar por aflições. E essa live agora de hoje, sexta-feira, é para a gente trabalhar meditação bíblica. Eu vou entrar um pouquinho em como eu tenho que trabalhar a minha mente, do jeito que a gente fez terça-feira, aliás, aqui, para a gente aprender a acalmar a mente. Vou trazer um pouquinho esse assunto e depois nós vamos entrar especificamente na meditação bíblica. Porque os efeitos da palavra de Deus na nossa vida, o benefício da palavra de Deus na nossa vida, o quanto a palavra de Deus nos traz saúde mental, saúde nos nossos relacionamentos, saúde no nosso físico. Você sabia que a palavra de Deus traz saúde para o físico e para o psíquico? Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre meditação bíblica, mas eu quero lembrar a você que a meditação, ela sempre vai trazer benefícios em todas as áreas. Ela vai nos ajudar na concentração, vai nos ajudar a ter foco na nossa vida, foco para resolver problemas, equilíbrio para resolver problema. E outra, a meditação, ela também vai nos ajudar a combater doenças. Não que ela vai ser o remédio pleno para isso, porque não é assim, né? A vida, existe várias coisas que a gente precisa fazer para ter uma vida plena. Eu vou só fazer meditação todo dia e tudo vai ficar bom na minha vida. Não, não é assim. Você vai ter que cuidar das outras áreas da vida. Você vai precisar saber lidar com o trabalho, saber lidar com as finanças, saber lidar com as pessoas, ter o seu tempo pessoal com você, saber lidar com você mesmo, senão a vida não vai para frente e tudo fica muito difícil. Então, você que está aí nas plataformas do YouTube, do Face, do Instagram, que o Senhor, Deus, possa lhe dar cada dia mais sabedoria para você lidar com você mesmo e para você encontrar caminhos de vida, caminhos de paz, caminhos aonde você vai ter a graça de Deus para resolver todos os problemas. Eu até lhe aconselho a todos os dias você fazer uma oração e a dizer: Senhor, dá-me sabedoria
para vencer as lutas desse dia. Amém? Então, Deus abençoe sua vida aí na jornada da vida. E aqui, então, entenda que a meditação vai trazer para você, vai trazer para mim, para nós, uma consciência de que a vida precisa de foco. A vida precisa que a gente trabalhe a nossa mente para poder conquistar, para poder ir adiante, para poder fazer o que precisa ser feito no dia a dia. Para isso eu preciso estar bem. E eu quero que você veja esse vídeo que nós vamos soltar aqui agora, que é de uma neurocientista brasileira, trabalha também na área da mente, e ela traz o entendimento de como a meditação pode ajudar no foco de doenças. Veja aí esse vídeo. Isso, deixa aqui. Daqui, Catiana, daqui. Daqui. Isso significa na prática? É quase como o uso de um fármaco. Não necessariamente funciona para todo mundo. Ou, se funciona, pode ser que para algum paciente, poucas sessões, ele já possa sentir os benefícios, e para outros, eles precisem de muito mais sessões. E por que existe tanta diferença de um paciente para o outro? Porque, na verdade, e não só pacientes, mas mesmo quando a gente medita por meditar apenas. Por quê? Os efeitos da meditação, eles dependem muito da personalidade e do temperamento das pessoas. Mas isso ainda é muito pouco compreendido pela ciência. E o mais importante é usar a meditação como prevenção. A meditação ajuda a não evoluir sintomas de depressão e não instalar a doença. Assim como ela pode ajudar pacientes que tiveram depressão a não terem uma recaída. Já no caso do transtorno de ansiedade, os estudos indicam que existe um benefício e pode reduzir os sintomas, mas não existe nenhum consenso científico sobre a remissão deles. Então, eu quis pontuar isso aqui novamente, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou aprender a acalmar minha mente e eu resolvo depressão, eu resolvo ansiedade, eu resolvo pânico, e não é assim. Isso é uma maneira que vai ajudar o seu tratamento, porque essas doenças psíquicas, emocionais, elas estão diretamente ligadas com uma mente aquecida, acelerada, angustiada, com uma mente que muitas das vezes não consegue parar para conduzir a sua própria vida. E aí entra em desespero, entra em medo. Também a meditação ela vai nos ajudar a trabalhar esse foco de atenção, de compreensão, de equilíbrio. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso achar que o mundo vai acabar. Pessoas que sofrem traumas, pessoas que passaram por situações de Covid, perderam várias pessoas da sua família, ou pessoas que estavam em volta da sua vida, no trabalho ou na igreja, e você ficou traumatizado com isso. E hoje você tem um medo, uma ansiedade, e você quer chorar todo o tempo. Aprender a meditar, a acalmar a mente, a ministrar a sua mente com a bênção de Deus, com a vida de Deus, a orar. A oração, ela nos ajuda demais no processo de acalmar a nossa mente. Porque nós vamos ter conexão com Deus. Então, a meditação, para você acalmar a sua mente, o que você precisa? Você precisa de um lugar tranquilo ou silencioso, que você pode botar uma música, ou você pode botar um som de água ou de mar, e você vai acalmar a sua mente. Você vai pensar numa coisa boa, você vai pensar num lugar gostoso, você vai abençoar o seu organismo. Gente, quando a gente ora por nós mesmos,
trazendo a bênção de Deus, dizendo: eu tomo posse da bênção de Deus, da vida de Deus, da saúde de Deus na minha vida. Isso traz, se você tem fé, isso traz o que você está pedindo. A Bíblia diz que Deus responde nossas orações. E aí você vai ter o seu tempo de acalmar, de orar. Mas eu quero hoje com vocês entrar na meditação bíblica. Primeira coisa, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, se você crer nessa palavra para a sua vida, pode baixar um pouquinho, por favor, o som para mim? Se você crer na palavra de Deus para a sua vida, isso vai trazer vida para você. Isso vai trazer condição para você. Isso vai trazer suporte. Isso vai trazer a direção de Deus para você. E como eu faço meditação bíblica? Então eu trouxe aqui hoje para você nessa live a importância, primeira coisa, qual a importância de fazer meditação bíblica? Qual a importância de ouvir a voz de Deus? Toda, eu diria toda, porque Ele é o meu Criador e Ele é o meu Redentor. Então, quando eu medito, quando eu estou com Deus, eu vou me recarregar. É igual você pegar seu celular aí e colocar lá para carregar. Está descarregado, você coloca para carregar. Então, assim é a meditação bíblica. Você vai colocar a sua vida com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem vida, ela tem cura, ela tem a força divina para a nossa vida. Aí eu quero trazer aqui que a voz de Deus nos alimenta. Você não come todos os dias? Você precisa ter um tempo com a palavra de Deus todos os dias. Porque é o alimento do espírito. Se você não alimenta seu espírito, você é um pobre espiritual. Se você é um pobre espiritual, você vai ter angústias por causa disso. Você vai ter desequilíbrio por causa disso. Como? Você pode estar perguntando aí do outro lado, como que eu vou ter angústia porque eu não cuido do meu espírito, porque eu não me alimento espiritualmente? Claro, nós somos espírito. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E a palavra de Deus é isso. Eu quero ler aqui alguns textos. Salmo 119, 48 diz assim: os teus mandamentos, para os teus mandamentos que amo, levantarei mãos e meditarei nos teus decretos. Então, meditar é você ir, você pensar sobre aquele texto, você deixar aquilo entrar na sua vida. Meditar também é você ficar remoendo, pensando sobre aquela palavra, deixar aquilo entrar na sua mente. Isso é meditar. Isso é eu entrar em contato com aquele texto da palavra de Deus e ficar com ele na minha mente, lembrar ele várias vezes durante o dia ou trabalhar ele especificamente aquele dia na minha vida. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim, Deus disse para Josué: não cesses de falar do livro desta lei. E o que nós estamos fazendo hoje à tarde é falando da Bíblia, da palavra. Ele diz, antes medita no livro da lei, no livro da vida, medita. Por isso que eu estou dizendo para você que meditar na palavra de Deus é medicina. Meditar na Bíblia é medicina para o seu psicológico, para o seu espírito, para o seu corpo. Medita dia e noite.
Eu posso tirar um tempo de dia, mas posso tirar um tempo de noite. A gente já vai falar sobre o tempo aí. E ele diz, para que eu vou meditar? Deus diz, Josué, você vai meditar para que você tenha cuidado de seguir o que eu estou dizendo para você e para que os teus caminhos prosperem. O teu caminho seja bendito aqui na terra. Então, olha, a gente está muito ligado aqui meditação e saúde, né? Saúde emocional, mental, saúde na vida. A importância da meditação na saúde na nossa vida. E aqui ele diz, se você meditar, Josué, na minha palavra, você vai prosperar. Você sabe, uma das coisas que mais rouba a nossa prosperidade em todos os ângulos da vida se chama doença. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa em depressão, uma pessoa com transtorno psicológico, ou uma pessoa mesmo lidando com uma doença física, seja ela qual for, primeira coisa que vai ser afetada, os seus relacionamentos, segunda coisa, seu trabalho. O maior índice de pessoas que são demitidas ou que perdem suas contas do trabalho é por causa de quê? De doenças. Doenças. A gente pensa, é a economia? Não, não é. Você pode procurar isso aí nas estatísticas. O maior índice de pessoas que são mandadas para a rua do seu trabalho, né? Assim, no popular, a empresa dá as contas dela, é porque ela não cuida da saúde, ela vive doente. Como que você vai se manter no mercado de trabalho se você não cuida da sua saúde? Como que você vai conseguir alcançar coisas na sua vida se você não cuida da saúde? Então, quem cuida da saúde, cuida de uma área da vida que vai te trazer muita prosperidade. Quer ver só? Muitas pessoas passam a vida trabalhando, conquistando dia e noite, não cuidam da saúde, não cuidam da alimentação, não têm tempo com Deus, não fazem o tempo com elas, com a família, aí elas adoecem. O dinheiro que elas conquistaram por aquele trabalho que elas fizeram, elas vão gastar agora em doença. Então, você vai trabalhar muito na vida para gastar em doença? Por isso que Deus diz, Josué, medita aqui na minha lei, na minha palavra, dia e noite. Porque não adianta você cuidar só do trabalho e se você não cuidar da sua saúde. Há um momento na sua vida, Josué, que você vai parar, você não vai conseguir mais. E aquilo que você conquistou, você vai ter que empregar todo para cuidar de doença. Você sabe que tem doenças que não adianta você ter milhões ou bilhões. Você não vai resolver elas. Então, é melhor cuidar da saúde, é melhor você se cuidar. Então, benefício aí. Outra coisa, falando de saúde e ouvindo, meditando, ouvindo a voz de Deus. Eu quero entrar com você num texto da palavra de Deus que diz por que é importante ouvir a palavra, por que é importante ouvir Deus. Eu queria perguntar para você que está aí conectado com a gente nessa live, se você ouve a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Você tem a voz de Deus na sua vida para direcionar, para cuidar de ti, para cuidar do teu futuro? Você ouve a voz de Deus? Pode colocar aí nas nossas redes sociais, a nossa turma aqui está ligado. Se você tiver pergunta, também pode fazer a sua pergunta. E voltando ao tema, você ouve a voz de Deus? Se você não ouve, esse é um dos objetivos, que você passe a ouvir a voz de Deus. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, diz assim, se você
atentamente aprender a ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de seguir aquilo que Deus está mostrando, dizendo para você fazer, seguir, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Às vezes isso fica tão longe da gente, né? Meu Deus, para que Deus... Você pode estar aí me assistindo, conectado comigo e dizendo assim, eu não preciso estar exaltada entre as nações da terra, eu nem quero isso. Ok, se você não quer isso ou não pretende isso, não tem problema, mas o texto continua dizendo, se você ouvir a voz de Deus, virão sobre ti e vão te alcançar. Olha, vão te alcançar todas essas bênçãos. E eu vou relacionar aqui, no mínimo 10 bênçãos que vão vir para a tua vida se você ouvir a voz de Deus. A minha pergunta é, você ouve a voz de Deus? A segunda pergunta, você sabe ouvir a voz de Deus? Ou, apóstolo, eu nunca ouvi a voz de Deus. Pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus e eu quero aprender como eu posso ouvir a voz de Deus. E nós vamos chegar lá. Mas antes, eu quero dizer para você, esse texto que diz, se você ouvir a minha voz, Deus estava falando, se você ouvir a voz de Deus, vão vir essas bênçãos sobre ti. O texto diz assim, você vai ser abençoado na cidade. Primeiro. Segundo, você vai ser abençoado no campo. Você que vive com as plantações, planta, faz as suas plantações, cuida aí das suas coisas, tem campo. Você é um camponês, trabalha no campo. O campo será abençoado se você ouvir a voz de Deus. Terceiro, teus filhos serão abençoados. Você precisa de bênção para seus filhos? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quarto, bendito na terra, ou seja, aonde você for nessa terra, a bênção vai com você. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Quinto, os animais serão benditos. Você sabe que um dos grandes problemas na natureza é porque o homem não ouve a Deus? Ele destrói animais, ele não sabe lidar com o campo. Ele não sabe, às vezes, lidar com a lavoura. Ele não sabe cuidar da natureza. Ele vai destruindo tudo, porque são pessoas que não aprenderam a ouvir a voz de Deus. Outra bênção, quem ouve a voz de Deus, bendito será a tua despensa, a tua geladeira. A Bíblia aqui fala de celeiros. Bendito é o teu trabalho, a tua conta bancária. O teu celeiro, se você ouvir a voz de Deus. Está vendo aí quantos benefícios? Por isso, a necessidade da gente aprender a ouvir a voz de Deus. Quarto, se você é um empresário grande, médio, microempresário, teus funcionários serão benditos, as pessoas que trabalham com você no mercado de trabalho, eles serão benditos. Então, gente, é muito benefício. Por que não aprender a ouvir a voz de Deus? Com tantos benefícios assim. Olhe quantos benefícios você tem na vida. Aprender a ouvir a voz de Deus. Ele diz, olha que essa parte eu acho muito linda. O Senhor, Ele, Deus, Criador dos céus e da terra, vai derrotar os teus inimigos. Então, Deus vai entrar em briga com você, no sentido para que você consiga vencer aquilo, para que você consiga vencer os teus inimigos. E os teus inimigos, às vezes, estão dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. Às vezes, esses são os nossos inimigos. Não quer dizer que o inimigo seja só o outro, não. O inimigo geralmente está dentro de nós. E aí, Deus diz, eu vou ajudar você a vencer. Você vai ser abençoado
Você vai ser a última parte que ele diz: o Eterno derramará grande prosperidade sobre a sua vida. Então, a Bíblia está cheia de textos, de benefícios de quem ouve a voz de Deus. E agora, eu quero ir com você o passo a passo de ouvir a voz de Deus. Você já ouviu aqui muitos benefícios, você já ouviu sobre a importância, saúde mental, saúde física, saúde emocional para quem medita e para quem medita na palavra muito mais. Bênção sobre os filhos, bênção sobre a sua cidade, bênção sobre o campo, bênção na tua conta bancária, no teu trabalho. O que não falta é bênção. Então, agora vamos. Quem quer aprender aí? O passo a passo. Talvez você sabe. Talvez você já tenha essa prática. Então, continue nessa prática de ouvir a voz de Deus. Mas muitas pessoas não sabem ouvir a voz de Deus. Não sabe como fazer, não sabe como se comportar, não sabe o passo a passo para ouvir a voz de Deus. Então, eu quero colocar aqui. Em primeiro lugar, se você vai ouvir a voz de Deus, você precisa de uma Bíblia. Deus fala só através da Bíblia? Não, Deus fala ao nosso coração também. Mas a Bíblia, e aqui eu tenho 2 Bíblias, você pode ter várias Bíblias, eu já vou dizer por quê. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é a voz de Deus escrita na terra para os homens. Profetas, homens de Deus, sacerdotes, profetas, escreveram a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus escrita, mas você vai ouvir a voz de Deus audível no seu coração, audível falando com você. Pessoas dizem assim: ah, meu Deus, isso aí está fora da casinha, como que Deus vai falar comigo? Você pode se sentir indigna ou indigno. Você pode achar, não, realmente Deus vai se importar comigo, Deus vai querer falar comigo. Eu quero dizer que sim. Então, você precisa de uma Bíblia. Faça um teste. Pegue uma Bíblia. Outra coisa que eu uso muito quando medito é um caderno. Qualquer caderno. Pode ser uma agenda ou pode ser o seu smartphone, que você coloque aqui, ó, modo avião. Clica nesse negócio aqui, porque se você for ter um momento com Deus, você está com o seu smartphone e você não põe no modo avião, quero lhe dizer que vai começar a chegar mensagem, vai começar a chegar ligações, e aí você não vai ter como se conectar com Deus, porque você vai ficar entre aquilo que está chegando aqui e o seu tempo com Deus. E a melhor coisa, ainda que seja 30 minutos, que você tenha um tempo exclusivo. Então, se você vai com o smartphone, coloque no modo avião. 30 minutos, 40 minutos, ninguém perturba, a ligação não entra, fica só você com Deus. Ou você leva seu caderno, sua caneta, sua agenda e sua Bíblia. Esses são os materiais que você precisa para ouvir a voz de Deus. E de antemão, você também pode ter um som. Você pode ter um som no seu celular, ou você está ouvindo esse som? Quão grande és tu? Quando eu vou meditar na palavra, às vezes eu coloco um louvor e eu tenho um tempo que eu canto para Deus. Eu canto para Deus. Eu posso ter isso, claro, mas eu costumo estar em silêncio ou então uma música só orquestrada. Por quê? Porque se entrar uma música cantada, aí eu posso ir para a música e esquecer da minha relação aqui com Deus.
e ficar cantando. Então, se você vai cantar, cante para Deus. Mas aí saia do seu momento do canto e venha para a palavra de Deus. E nós vamos, então, entrar no intervalo. Aí temos uns avisos, uns convites, muito joia para você nessa live. E, em seguida, já daremos a continuidade do passo a passo para você ouvir a voz de Deus. Muito boa tarde para você acompanhando essa live sobre meditação bíblica. Já falamos ao vivo, direto do Center Store. Você sabe que o Center Store, para você também que não sabe, eu vou dizer o que é o Center Store. É uma loja que fica logo aqui no início do templo. E tudo aqui, ó, minha gente. Aqui tem roupa para toda a família, tem acessórios, vários produtos que você pode, ao comprar uma blusa dessa, por exemplo, você está contribuindo automaticamente com a construção do nosso novo templo, que está ficando lindo. E aí, você está plantando sementes no reino. E quero já te dizer, antecipar aqui de primeira mão, que todas as peças aqui, todos os produtos estão com 30% de desconto. Olha aí, ó, aproveita para presentear aquela pessoa que você ama, sua família, filhos, discípulos, enfim. Mas eu também tenho outra dica muito bacana para esses dias de pandemia, esses dias que a gente tem ficado em casa, esses dias que a gente precisa meditar, refletir sobre a vida e o propósito de Deus com todas as coisas que vêm acontecendo. A dica é leitura para investir na sabedoria do alto. Olha só, já começo com essa dica aí. O livro sobre inteligência emocional, a arte de atrair pessoas e conduzi-las a propósitos nobres, do apóstolo Arão Amazonas, que é doutor também, PhD. Tem esse outro livro aqui sobre inteligência emocional, da apóstola Esther Amazonas, que é psicanalista. Inteligência emocional feminina, esse livro eu já li, já reli, vale muito a pena. E tem também códigos de sabedoria, voltado também para você ser uma pessoa sábia. Tem sobre relacionamentos, tanto na amizade, relacionamentos de várias formas. Esse daqui, ó, é um kit. Aqui só tem 2, mas é um kit que você pode adquirir. E, para concluir, tem Tribunais Divinos, do nosso apóstolo psicanalista Arão Amazonas. Você pode entrar em contato através do nosso telefone aqui do Mi Centro-Sul, mais informações também através das nossas plataformas. Aproveita aí, não deixa de ser grandemente abençoado e abençoar o reino de Deus, viu? Você continua por aqui ligado, porque depois do intervalo, a apóstola Esther volta com mais meditação. Isso aí, estamos aqui voltando com mais meditação e falando aqui, ó, com os nossos internautas, né, que estão aí participando, aprendendo a importância de meditar na palavra. Tiago Macedo, nosso discípulo aí na célula, perguntou assim: meditação tem mais efeito pela manhã ou pela tarde? Qual o melhor horário para se fazer meditação? Olha, realmente a questão de efeito está em todos os horários, Tiago, tanto pela manhã, quanto pela tarde, quanto pela noite. Todo horário que você separar para estar meditando e também meditação na palavra
você vai ter muitos benefícios. Agora, isso vai muito da preferência e do tempo, às vezes, que a pessoa tem de disponibilidade. Tem pessoas que à tarde estão mais tranquilas, tem pessoas que de manhã estão mais tranquilas, então gostam de fazer a meditação pela manhã. Tem pessoas que acordam às 5 horas da manhã para ter o seu tempo com Deus, porque depois já é trabalho, já é levar menino para a escola e a vida já toca. Mas eu conheço também pessoas que meditam 10, 11 horas da noite, que param e têm o seu tempo com Deus, esse horário, que vão ler a Bíblia, que vão estudar, que vão meditar, que vão ouvir a voz de Deus. E eu conheço pessoas, Tiago, que têm esse tempo de madrugada. Eu tenho uma discípula que ama 3 horas da manhã. Eu digo, glória a Deus, que esse horário acaba comigo. Mas ela, de madrugada, está todo o tempo lá com Deus, ama esse horário e depois volta a dormir e leva a vida dela. Então, os horários é você que faz, né? Claro que é muito bom você começar o seu dia conseguindo ter o seu tempo com Deus de meditação. Agora, se você não consegue no seu dia iniciar o dia com um tempo de meditação e leitura da palavra, mas você deve iniciar o seu dia com oração, agradecendo pelo dia, agradecendo a noite, amarrando já os demônios, as fortalezas das trevas que queiram operar contra você nesse dia, agindo no seu dia, dando ordem ao dia, sim. Dê ordem ao seu dia, direcione o seu dia, profetize um dia de bênção para você, profetize um dia de vitória para seus filhos, um dia onde, se vier problema, vocês serão mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Isso sim você não pode deixar de fazer. Não deixe pela manhã de fazer a sua oração, não deixe pela manhã de orar. Não, eu levanto, eu corro, ainda que o teu dia esteja corrido, faça o seu tempo de oração. Mesmo que às vezes você levantou atrasado e vai ter que fazer isso lá, dirigindo, dentro do ônibus. Todo lugar, ore. Todo lugar, aprenda a direcionar seu dia na direção de Deus. Joia? Então, aí sobre tempo, porque meditação requer tempo, meditação requer que você pare, meditação requer que você estude a palavra, foque mais na palavra, mas a oração não. A oração, você pode estar fazendo um café da manhã, você pode estar orando, mas é bom parar para orar? Claro, óbvio que é excelente, que é fundamental parar para orar. Mas às vezes as pessoas, porque não têm aquele tempo, não oram. Não direcionam o seu dia, não profetizam no seu dia, não buscam Deus para o seu dia. Aí você fica sem nada. Aí você fica zero. E não pode ser assim. Agora, parece que tem outra pergunta aqui, né? Essa segunda pergunta da Ivanete Reis Rodrigues diz assim: quando eu ouço barulho de ambulância, me dá vontade de chorar, de fraquejar, mas aí peço a Deus para me fortalecer e me retomo. Você está fazendo ótimo. Você está orando nesse momento em que você ouve barulho de ambulância, mas isso deve estar associado, Ivanete, a algum medo que você está. Pode ser da morte, pode ser desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então você fica ansiosa, porque ou você passou por um trauma com alguém da família ou com você mesmo. Se isso continuar, eu aconselho você buscar uma psicoterapia, que rapidamente você vai tirar isso da sua vida e seguir sem esse medo. Até porque ambulância não é um bicho de 7 cabeças.
e nem vai matar ninguém. A ambulância é um pronto-socorro, é para socorrer o aflito. Então, não é para associar com coisa ruim. Embora todas as pessoas que estejam ali estejam passando por um momento difícil de saúde, mas não precisa associar dessa maneira. Se você não conseguir resolver, procure um terapeuta, você vai sair dessa rapidinho. Ok? Então, eu preciso continuar aqui meu passo a passo. Você precisa de Bíblia, você precisa de caderno, você precisa de uma caneta. E, em terceiro lugar, aqui eu quero colocar os pontos, você pode até anotar aí, que você vai trabalhar na sua meditação. Tendo Bíblia, caderno, caneta, outra coisa que você precisa ter e fazer na meditação. Primeiro, entre na presença de Deus com ações de graça, com louvor. Você pode cantar ou você pode colocar uma música para você cantar, para você ter um tempo de agradecer. Por que agradecer? Porque o agradecimento, ele traz saúde e ele traz vida para a nossa vida. Todas as pessoas ingratas, elas são murmurentas, elas são doentes, elas são chatas. A gratidão fala de saúde. Então, faça a sua parte de agradecer o Eterno pela vida, de agradecer o Eterno pelo dia, por você, pela sua vida. Tenha o seu tempo de gratidão e de louvor. Segundo lugar que você pode colocar, é muito importante que nesse momento você faça uma oração de calar a voz do seu eu. Como? Como que eu vou fazer isso? Calar a voz do meu eu, apóstolo. Ela é assim, ó. Senhor, eu estou aqui na tua presença, mas eu quero agora calar a voz da minha mente em relação a todas as situações da minha vida. E eu quero colocar a minha mente para ouvir a tua voz através da palavra de Deus. Então, quando você faz a oração, você está falando. Quando você fala, dando ordem a seu cérebro, logo seus pensamentos vão ser direcionados para aquilo que você está falando. Então, se você diz, eu coloco a minha mente para ouvir a voz de Deus. Eu posiciono a minha mente para a leitura da palavra. Então, você está dando ordem para a mente, logo você vai ter obediência dos seus pensamentos. Para quem tem a mente acelerada, é fácil assim? Não. Para quem tem a mente acelerada, precisa de treino. Você tem que treinar, parar para ler a palavra, treinar, parar para ouvir a Deus. Treinou, criar músculos. Não é assim, minha mente é muito acelerada e Deus não fala comigo. Claro, você não para, você não treina. Então tem que treinar. Cale a voz do seu eu, coloque o foco na leitura da palavra. Próximo ponto, você vai repreender voz do inimigo. Voz mesmo de inimigos quais? Espirituais. Por quê? Porque nós somos espírito. E às vezes nós estamos na meditação, mas começa a entrar muitos pensamentos intrusos, começa a entrar um monte de situações na nossa mente que pode ser setas espirituais. Ou que pode ser a sua indisciplina com a sua mente. Por isso, você tem que agir com as duas situações. Você vai agir coordenando seus pensamentos e você vai agir também repreendendo, ordenando que toda seta do inimigo na sua mente, nos seus pensamentos, não tem acesso. Lembre de uma coisa, dentro desse ponto, coloque o capacete da salvação. Gálatas capítulo 5, você pode ler sobre esse texto. Couraça da justiça, cinto da verdade,
Nossa vida tem que ser conduzida pela verdade. Calce os pés com a preparação do Evangelho. Quando você medita na Bíblia, você está se preparando com o Evangelho da paz. Escudo da fé, a fé. Se você não crer no que estamos falando aqui, você não vai conseguir fazer nada disso. Mas se você crer, você vai ter grande êxito. E espada que é a palavra. Você vai comer a palavra e você vai ter ela dentro de você para o momento certo você precisar usar. Esses são alguns pontos. O próximo ponto é você escolher um texto da palavra que hoje eu quero aconselhar você que está nessa live a pegar os evangelhos. O Novo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo também você pode pegar. E, por exemplo, eu vou pegar o livro de João, o Evangelho de João. E eu vou meditar todo dia num capítulo. Todo dia num capítulo. Eu não consigo meditar todo dia. Comece uma vez por semana. Tire 30 minutos. Se você é muito ansioso, muito agoniado. Mas eu não medito, eu posso orar? Pode orar. Tenha seu tempo de oração, aí que você já sabe fazer com Deus. Porque meditação é você mergulhar. E aí você vai ler esse texto. Eu preciso ler todo o capítulo? Se você quiser, sim. Se você não quiser, você pode pegar os versículos que te chamaram mais atenção. Então, eu estou aqui em João capítulo 1 e eu vou pegar o versículo que vai me chamar mais atenção. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 1. Você leu e depois você volta àquele texto. Por exemplo, eu peguei aqui o versículo 1 que diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele. Deus criou todas as coisas e sem ele, nada do que foi criado se criou. Aquele que é a palavra possui a vida. A sua vida trouxe luz para todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca consegue apagá-la. Esse texto aqui, ele é muito profundo. Aqui você pode descobrir na Bíblia quem é a luz, quem é essa palavra que a Bíblia está falando. Se você for mais profundo em outros textos, você vai descobrir que é Jesus. Então, se ele é luz para você, ele abre os caminhos, ele é luz para você, você precisa trazer para essa palavra que você leu aqui, o último ponto, uma verdade para a sua vida pessoal. Uma lição para a sua vida pessoal. Eu tenho luz de Cristo. Eu vivo na luz de Cristo. Você pode pegar concordâncias também bíblicas na tua própria Bíblia do smartphone. Existem as concordâncias ou a palavra-chave luz. Vai ter vários textos sobre luz. E você, nesse dia de meditar, que você está lendo sobre a luz, que é Jesus, você pode ler vários, 5, 10 outros versículos em outros lugares da Bíblia que falam de luz. Mas não vale só ler, você tem que trazer isso para você. Aonde eu estou na escuridão? Aonde eu preciso da luz de Cristo? O que é a luz de Cristo para a minha vida? O que é isso? Eu sou luz? Quem eu sou? O que eu preciso na minha relação com Deus, com Jesus,
para que eu também seja luz. Tenha luz e seja luz. Então, você seguiu vários pontos, se posicionou, entrou em agradecimento, em oração, focou a tua mente, repreendeu a voz do inimigo, buscou um texto da palavra de Deus. Desse texto, você selecionou alguns versículos que chamou a sua atenção. E aqui, você vai focar em você. Aonde eu, Esther, preciso de luz. Talvez é no meu casamento. Talvez é com a criação com os meus filhos. Eu não tenho direção. Eu não sei que caminho a tomar nesse problema na minha vida. Então você está precisando de luz. Você está precisando de direção do Espírito na sua vida. Outra coisa, depois que você leu, que você deixou a palavra entrar em você, pare, feche os seus olhos e busque ouvir a voz de Deus dentro de você. Busque ouvir a voz de Deus nos teus pensamentos sobre luz. Por que fechar os olhos, pastora? Porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós entramos para dentro de nós, em contato conosco e com Deus. Tudo que está aqui em minha volta, as pessoas que estão aqui trabalhando comigo nessa live, eu não estou vendo ninguém, eu estou agora com os meus olhos fechados. E eu estou focada no que eu estou falando para vocês. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós temos mais facilidade de entrar no reino do Espírito e de ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai precisar de treino. Quando eu passei a ouvir a voz do Espírito Santo, a minha jornada de entender o que era Bíblia, de ouvir a voz de Deus, ela foi ensinada também pelos meus pastores, pelos meus líderes da igreja. E aí primeiro eu comecei mesmo com a leitura da palavra. Depois eles me ensinaram a parar, a ler, a ir mais profundo em temas que falavam ao meu coração. A partir daquilo, eu praticar a palavra, porque não basta só ler, não basta só trazer a palavra para você, você tem que praticar. Então, se eu leio sobre perdão, eu tenho que praticar o perdão. Se eu leio sobre amor, eu tenho que praticar o amor. Se eu leio sobre vida, eu tenho que ter vida e buscar vida. E liberar vida para as pessoas. Se você está doente e você for ler a palavra de Deus e um texto falou para a sua vida, no contexto da sua doença, você tem que comer aquilo e você tem que praticar o que Deus está falando para você. Tem uma experiência para você agora nessa live. Eu já passei por algumas depressões na vida. Que eu contei foram 5. Mas a segunda que eu passei, por que eu passei por 5? Você pode estar perguntando, porque eu não sabia lidar com a minha vida. Eu não tinha coisas resolvidas dentro de mim. E eu estava adoecida na minha vida. Muito adoecida. E aí eu entro em depressão. Se você está me assistindo e você lida com depressão, você tem que enfrentar essa doença. Eu tive que enfrentar. Mas eu me lembro de um momento em que eu passei por uma depressão que não durou muito tempo, aquele período na minha vida. Eu fui ter um tempo com Deus. Eu fui meditar, eu fui ler a palavra. E quando a gente está em depressão, tudo é ruim, tudo é mal. As coisas, a vida não tem brilho. E naquele momento eu comecei a ler um salmo. Eu não consigo lembrar agora exatamente para te dizer. Mas eu comecei a ler um salmo de Davi. E o salmo de Davi dizia assim: a
tua palavra é vida para minha alma. Uau! Eu li aquele texto e entrou profundo em mim. Por quê? A depressão tira a vida. A depressão tira a esperança de viver. A depressão não é só uma tristeza, a depressão é uma doença e precisa ser tratada com especialistas. Precisa de terapeuta, precisa de pastor, de espiritualidade, precisa às vezes de psiquiatra, de um remédio. Tem várias maneiras de se tratar uma depressão, mas aquele momento em que eu estava ali no meu tempo de meditação, aquela palavra entrou. A palavra era: a tua palavra é vida para a minha alma. E eu disse: Senhor, eu preciso dessa vida. Eu tive uma experiência extraordinária, porque aquilo entrou em mim e o meu choro cessou. A minha angústia cessou. E nasceu uma esperança de: eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar. Eu posso continuar. Deus está comigo. Aquilo entrou na minha vida. Isso se chama quando a palavra ela se torna rema. Rema quer dizer vida. A palavra escrita, ela pula para dentro da gente. Você vai ter essa experiência. Tenho muita experiência assim com Deus. Quando eu estou lendo, ela cresce. Ela tem poder. Ela entra em nós. Ela nos cura. Ela nos sara. Ela nos alinha. Ora, quando a gente ouve a voz de Deus, é claro que a gente vai saber lidar com a vida. É claro que a gente vai saber lidar com essa doença e vencer essa doença. É claro que você vai ter caminhos direcionados por Deus para ter vitória na sua família. É claro que Deus vai te abençoar no teu trabalho, nas obras das tuas mãos, na tua vida. Então, ora, a gente podia ficar aqui conversando a tarde inteira sobre os benefícios de ouvir a voz de Deus. Mas eu quero te desafiar a ter tempos de meditação. Escreva o que Deus falou para você. De tudo que você leu aqui, que você meditou, que você ouviu a voz de Deus através do texto da palavra de Deus, escreva. Eu preciso mais de luz, eu preciso mais de vida. Escreva, porque quando você escreve, você reforça o aprendizado. E tudo que nós mais precisamos é aprender os caminhos de Deus. Nós temos também nessa live de hoje algo bem especial aí em produção. Temos aquele chazinho para mostrar para a turma. A gente tem falado sobre alimentos, tem falado sobre o alimento que é a palavra de Deus. E nós fizemos aí, a pastora Solange fez um chá maravilhoso para você que precisa para tomar à noite, ter uma noite abençoada, ou de manhã para você ter energia para ir para a vida. Tome o teu café, que é muito bom, a gente não dispensa um cafezinho, mas que coisa boa a gente tomar um chazinho. Olha essa receita para você. Então, meninas, meninos e senhoras e senhores, nós vamos agora dar uma dica de chás. Nós vamos trabalhar com o chá de cidreira, nós vamos trabalhar com o chá de alecrim e o chá de capim-santo. Ambos trabalhar com o chá de alecrim e o chá de capim-santo. Ambos têm uma função de ativadores do GABA. E depois nós vamos dar uma dica de usar alguns óleos essenciais, uns para ativadores, para trazer energia, outros para trazer calmaria, para trazer um equilíbrio, na verdade, para o corpo. Como são folhas, as folhas nós não fervemos. Nós colocamos elas aqui na chaleira, nós fazemos da forma de infusão. Não é isso, doutora Cláudia?
Exatamente. Aí nós colocamos a água quente aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o capim santo. Vamos colocar na chaleira. Água quente. Aqui o capim santo também é um excelente calmante natural. Ele não é da Amazônia, mas ele é do Brasil todo, tanto ele como a cidreira. Então, nossa próxima dica de chá é o alecrim, que também é encontrado em todo o Brasil. E ele é um excelente calmante, tanto usado no chá, e a forma de fazer também é a mesma, é infusão. Colocamos aqui, colocamos a água quente. E deixamos uns 20 minutinhos. Aí é só esperar. Acrescentamos um óleo essencial. Tomamos. Pode ser um óleo calmante, pode ser um óleo ativador do GABA, pode ser um óleo refrescante. Nós temos várias opções para o uso do óleo essencial, porque tem óleo para todas as coisas, mas aqui a função, a dica aqui é que se use um óleo calmante no alecrim. Muito gostoso esse chá, eu provei esse chá, eu bebi esse chá lá que ela fez. Faça na sua casa, isso é saúde para a sua vida. Quero fechar essa live com Salmo capítulo 1, que diz assim: feliz é aquele que não segue conselhos de perversos. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Fruto, sim. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, estar conectado com o Senhor, mais você vai ter capacidade de dar frutos, de ser abençoado. E por último, o texto diz assim: suas folhas nunca murcham e ele prosperará em tudo o que fizer. Deus abençoe a sua vida. Tire tempo para estar com Deus. Você só terá uma vida de prosperidade e bênção. Deus abençoe, vida longa, paz, vida de Deus para a sua vida.